Olá, makers! Estamos aqui para mostrar para você como montar os robôs do futebol de robôs, aí que foram desenvolvidos pela MV Cultura Maker, que visa aí você presentear alguém e ter um tempo especial com este alguém, né, montando estes robôs e adquirindo aí competências e habilidades, né, muito interessantes, como aprender a soldar, né, estanhar um fio, soldar um fio, trabalhar com pistola de cola quente. Nós vamos falar aqui também sobre o uso da chave Phillips, alicate de corte, alicate de bico, estilete, e aí a questão do atrito bom e o atrito ruim. Como assim, né? Nós vamos falar lá no final, ok? Então vamos lá, gente. Começando aí, esse aqui é o kit que você adquiriu, essa caixinha, e aqui dentro tem os dois robôs desmontados. Nós vamos usar ferro de solda, pistola de cola quente e algumas outras ferramentas. Então aqui dentro nós temos aí o kit desmontado, vocês irão receber 4 placas de MDF, 2 cabinhos de fio manga, 8 baterias, 4 motores, 4 chaves, 2 suportes de 4 pilhas e 4 suportes de motor. Tá? Além de parafusos e porcas e também os termoencolíveis, que são 6 termoencolíveis que vocês vão receber aí na caixinha, ok? Então, vamos lá. Esse aqui é o kit todo desmontado, agora fora da caixinha, então aqui dá para você enxergar aí o que está acontecendo aqui dentro da caixinha. Aqui nós temos já essa plaquinha de MDF totalmente desmontada. Então aí no kit vem 2 plaquinhas dessa desmontada, vem montada. Então você vai soltar aí do MDF, né? Vai destacar essa plaquinha e você vai ter então essas pecinhas aí para você montar a caixinha de controle remoto do nosso robô, tá? Então você tem aí 4 laterais, tá? E eu vou mostrar para você como que a gente monta essas 4 laterais. Esse aqui é a base, é o fundo do controle. E aqui é a parte de cima do controle, onde a gente vai colocar essas chavinhas. Bom, então, ó, um cuidado que você deve ter aí é descascar esse fio, né? Então aqui eu recomendo que seja feito por um adulto, né? Que eu sei que a manipulação de estilete não é ideal que seja feita por criança. Como manipular o estilete para tirar essa capinha do fio para ligar lá no controle remoto, tá? Então você dobra o fio, um comprimento aí de 13 centímetros, tá? Então você vai tirar uma capinha dele aqui com 13 centímetros, ok? Então você vai descascar o fio aí, né? Dá um pequeno picote com o estilete e aí você então começa a puxar. Você vai perceber que tem um talco aqui dentro, né? Então vai sair um talco. E aí você tem aí 6 vias, né? A gente chama de cabo manga de 6 vias, ok? E aí agora você vai dividir no meio esse cabo descartado, né? Então mais ou menos aí uns 7,5, né, centímetros de cada lado e vai cortar ele no meio, tá? E aí uma vez cortado no meio, você vai descascar todas as pontas deste cabo que ficou ligado no cabo principal e esses fiozinhos também você vai descascar dos dois lados, tá? E aí um lado desse fiozinho você vai prender lá no fio que ficou lá no cabo principal. Então o amarelo com amarelo, vermelho com vermelho, preto com preto, tá? Então vai ligar e depois nós vamos estanhar, tá? Estanhar é você esquentar aí o estanho e lavar o fio no estanho. Essa que é a ideia, tá? Então você tem aqui o ferro de solda, então eu limpei a ponta do ferro de solda numa esponjinha, né? Aqui, se você não tem uma esponjinha, né, eu recomendo que você tenha aí, tá vendo aqui? Então tem uma esponjinha aqui, umedecida, né? Então ela não pode estar encharcada
né? Então ela tem que ser uma esponjinha que você joga água, você vai perceber que ela é própria para ferro de solda, onde você vai comprar, e aí você vai espremer, tirar todo o excesso de água, ela vai ficar úmida. Tá? Então ela está pronta para ser usada aí no ferro de solda. Caso você não tenha essa esponjinha, você pode pegar um pano, da mesma forma umedecer o pano, encharcar o pano e torcer totalmente o pano, torcer bem, tirar bem o excesso de água, e aí você pode limpar a ponta do ferro de solda nesse pano. É um pano que você não vai usar para outra coisa depois, que vai ficar manchado, ele pode até furar ali, queimar um pouco o pano, ok? Esse procedimento é importante para limpar a ponta do ferro de solda. E aí depois, então, você banha ele com estanho. Eu vou mostrar aí no vídeo, ó. Ele vai banhar fácil, o estanho ele fica preso aqui no estanho, no ferro. E aí nós vamos lavar o fiozinho descascado com o estanho derretido. Isso se chama estanhar o fio, né? Então nós vamos estanhar o fio, a emenda dos dois fios e também o extremo lá do fiozinho que ficou solto, que a gente vai estanhar ele também, tá? Uma vez feito esse procedimento em todos os fios, então veja, azul com azul, amarelo com amarelo, vermelho com vermelho, preto com preto, verde com verde. Então você vê aí que ficou, né, uma metade dele presa lá no fio principal, e a outra metadezinha lá, um pedacinho que ficou ali presa no fio estanhado, né? Então veja esse azul aqui, ó. Então o cabo principal está aqui. Aqui tem a emenda de dois fiozinhos estanhada e aqui a ponta do fio azul também descascada e estanhada, ok? Então esse é o procedimento. Aí agora nós vamos estanhar, colocar as chavinhas aí na chapinha. Então veja o procedimento, né? Então tem o logo aqui do MV Cultura Maker e as chavinhas lá, posição 1 para cima, tá? E aí agora a ideia é estanhar esses terminais. Então, para estanhar esses terminais, muito cuidado, não pode ter um excesso de calor no terminal, porque senão você vai derreter o plástico da chavinha e vai estragar a chave. Então você precisa ser rápido nesse procedimento. Para isso, a ponta do ferro de solda tem que estar bem quente, né? Bem limpa, né? Então você consegue estanhar com facilidade lá os terminais. Veja que com facilidade eu estou colocando estanho ali em cada um dos terminais, tá? Esse procedimento se chama estanhar terminal da chave. Ok, olha aí mais uma competência que você está adquirindo aí nesta montagem desse robô. Agora, uma vez que já está estanhado, né, a chavinha e o fio, para soldar o fio aqui na chavinha ficou fácil. Por que ficou fácil? Porque eu já tenho estanho na chavinha e já tenho estanho no fio. Então agora é só esquentar os dois, que o estanho que eu tenho nas duas peças vai derreter e juntar as duas peças. Então veja ali, ó, eu esquentei o terminal, limpei a ponta do ferro de solda, esquentei o terminal com o fio e pronto, já grudou um no outro, tá? Fica uma solda perfeita. Nós vamos soldar aqui, pessoal, o fio verde, vocês estão vendo ele aqui na ponta, ó, colocado ali, ele vai ser soldado numa ponta aqui e em cruz, a gente chama em X, tá? Aqui no outro extremo da chave. Então veja, a chave tem 6 terminais. Então a gente fala que é uma chave de 6 polos, tá? Então você tem aqui um polo aqui na ponta e um outro polo aqui, ó. Então a ideia é que você solde o verde de um lado aqui e aquele terminalzinho solto, né, do verde, o outro lado do fio verde, você vai soldar ele aqui em X, tá? E esse procedimento nós vamos fazer para todos os fios, tá? Então aí o verde, agora eu vou soldar o amarelo. Então eu vou pegar lá
a outra, a lateral, né? De um lado aqui foi o verde, do outro lado vai ser o amarelo, na mesma chave. Olha lá. Vocês estão vendo aí já o amarelo soldado. E agora eu estou soldando em X também, tá vendo? Do outro lado, atravessando, então em X, o outro amarelo. Tá? Então vai ficar verde, amarelo, do lado de lá fica amarelo, verde. Tá? Então olha aí, verde e amarelo, amarelo, verde. Tá? E os terminais do meio estão livres por enquanto. Agora eu vou soldar o fio nos terminais do meio, que vai ser o vermelho e o preto, tá? Que são a alimentação da chave. Então o verde ou amarelo é um motor, e o preto e o vermelho é o sinal da bateria, da fonte de energia que vem lá do carrinho, tá? Então veja, eu estou soldando ali no extremo ali o vermelho. Então, na mesma linha que ficou lá o verde, o vermelho, e o vermelho também do outro lado, no mesmo lugar, na outra chave, né? Então, veja, no meio, o vermelho, ok? Então, eu tenho aí, ó, dá um pause aqui, ó, vermelho aqui e o vermelho aqui, ó, tá? Então, aqui eu tenho verde e amarelo, né? O verde está ligado em X aqui e o amarelo está ligado em X aqui, ó. E aqui eu tenho o vermelho. Aqui, ó, ainda está sem ninguém, que eu vou ligar o preto aqui agora. O vermelho que eu liguei aqui, ó, o outro lado do vermelho vem desse terminal vermelho aqui, ó. Tá? Então, só para você não se perder aí nas ligações. Agora eu vou soldar o preto. Olha lá. Aonde que eu vou soldar o preto? Olha aí como é que ficou. Então aqui, ó, na verdade é o marrom, né? Então o fio marrom aí eu tô falando que é preto, preto na verdade lá no fio manga não tem preto, tem marrom. Então o marrom, que é o negativo da bateria, tá? Então ele tá ligado aqui do lado do vermelho, aqui no meio, e ele vem o outro lado, aqui do outro lado também só nesse extremo. Então veja que esses extremos aqui dessa segunda chave ainda estão desligados. Vamos ligar agora, que é o segundo motor. O sinal do segundo motor vem aí do laranja e azul, né? As cores laranja e azul. Olha lá. Então eu soldei o laranja no extremo, igual eu soldei o verde. E agora em X, do outro lado, o laranja. Olha lá. Então aqui, ó, vermelho, marrom. E o laranja que foi soldado aqui, agora o outro extremo do laranja está ligado nesse extremo aqui da chavinha. Tá? E agora falta ligar o azul, que eu vou ligar ele nesse daqui e no de cá. Olha lá. Então aí o azul que eu liguei aqui e aqui, ó. Tá? Então a ligação agora está completa. É o verde daqui para cá, o amarelo daqui para cá. Então em cruz, né? Em X, tá? Aqui o laranja aqui e o laranja aqui. O azul aqui e o azul aqui. E o vermelho no meio, o vermelho no meio. O marrom aqui nesse do meio e o marrom aqui nesse do meio, tá? Então o verde e o amarelo é um motor, o laranja e o azul outro motor e o vermelho e o marrom a alimentação do carrinho, ok?
Bom, como é que eu vou montar a caixinha? Então tem um macetinho aí para você não ter dificuldade de encaixar os MDFs aí, tá? Então, estou mostrando a caixinha aí toda desmontada, né? E aí um videozinho como montar o MDF, olha. Pode aí, né, dar um desafio pro seu filho, né, para quem você está presenteando, né, a montagem aí, deixar ele quebrar a cabeça, de repente ver se ele consegue achar um jeito de montar essa caixinha aí, né? Isso aí é legal, um bom quebra-cabeça. Tá, então a caixinha ali, ó, eu montei todas as laterais juntas, encaixei na base. Depois de encaixado na base, eu vou entrar o parafuso e porca aqui nessa lateral, tá? Então, aí, ó. Então agora ele já está com os parafusos e porcas. Então a porca, gente, deixa eu fazer aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um ângulo legal aqui na porca para fazer uma observação. A porca ela vai presa aqui, ó, né? Como é que eu coloco a porca aqui? Alicate de bico, você pega a porca com alicate de bico, põe ali naquele buraquinho, né, onde tem o buraco para colocar a porca, e entra com o parafuso aqui e você aperta com a chave Phillips. Não precisa apertar até o parafuso, né, chorar, né, ranger, né? É só encostar. MDF ele é molinho, então o objetivo ali é só travar a caixinha. Então você não precisa apertar com excesso, é só encostar. A hora que encostou, tá ótimo. Porque tem as travinhas aqui da base que sustentam, as travinhas aqui da lateral que ajudam a fechar a caixinha. Então esse parafuso é só para travar a montagem, tá? Os dois parafusos que tem, as duas laterais, ok? Uma vez feita, né, a montagem, você vai pegar o cabo manga, o fio que vai, a ponta que vai lá para o robô, vai passar aqui nesse buraquinho, vai puxar e ele vai então terminar a montagem colocando a tampa nessa caixinha. Para colocar a tampa, eu vou sugerir aí o uso da cola quente, né? Mas particularmente eu acho que fica uma montagem melhor se você usar cola de madeira ou cola branca, tá? Cola amarela, que é a cola de madeira, ou a cola branca, cola tenaz simples, tá? O problema é que a cola de madeira e a cola branca, ela não vai dar fixação imediata, né? A cola quente, ela dá fixação imediata, na hora, né? Já cola. Já a cola de madeira e a cola branca, ela vai levar um dia para colar. Mas o efeito final é melhor com a cola de madeira, tá? A qualidade, né? O acabamento fica melhor com cola de madeira, tá? Você pode passar, ao invés de cola quente, cola de madeira e prender aqui com fita crepe de um dia para o outro, né? Fixando a tampinha. E aí, daí de um dia para o outro, você vai ver que ela ficou show, né? E aí, para desmontar a caixinha, você simplesmente vai soltar os dois parafusos e você tira a caixinha, né? Se desmonta a caixinha para fazer alguma manutenção ali nos fios, se for necessário, tá? Então tá aí ele montado, né? Com as duas chavinhas, tá? E com o fio já passado. Esse é o controle remoto. Agora nós vamos começar a montagem do robô propriamente dito, né? Então nós temos aí ele todo desmontado, tem dois suportes de motor, os motores estão aqui, os parafusos de fixação e aqui o suporte da bateria. Vocês vão perceber aqui durante a montagem que eu comecei fazendo a montagem com esse suporte de motor e terminei com um outro suporte de motor. É que esse aqui é um modelo antigo que eu tinha, tá? E no final eu coloco um modelo novo, tá? Mas é só para vocês entenderem aí como fixar esse suporte de motor. Então, ó, vamos passar cola quente, coloca o motor aqui, detalhe, o fiozinho, tá? Ele fica passando para cima aqui, vocês vão ver que tem uma fissura aqui, tem um buraquinho aqui que dá para passar o fio tranquilo, né? E você passa ele aí meio centímetro, né, para fora aqui e passa a cola quente, tá? É um pouquinho que ele passa aqui, já passa a cola quente, é o excelente. Não pode passar muito, porque se passar muito, você não vai ter acesso ao chão depois, ele vai pegar no suporte do robô. Então ele tem que ficar só uma partezinha passando para cá.
que é o suficiente para você passar cola quente e fixar ele, tá? Cola quente, as duas vezes que a gente vai usar ele é na tampa e aqui na fixação do motor. Gente, cola quente também, perigoso, né? Tomar cuidado, assim como o ferro de solda, né? É importante que você tenha atenção no uso da ferro de solda, no uso da cola quente, né? A questão de segurança, né? Não pode colocar a mão na parte metálica do ferro de solda, não pode colocar a mão lá na ponta da cola quente, né? Não pode colocar a mão na solda depois que você acabou de fazer, imediatamente depois que fez. Não pode colocar a mão na cola quente depois que passou ela, né? Tem que esperar um pouquinho, tá? Aqui, ó, vocês vão perceber que eu passei a cola quente, eu dei um acabamento com o meu dedo, eu passei o dedo ali dando acabamento. Como é que eu faço isso? Eu espero pelo menos aí uns 20 a 30 segundos, tá? Então ela dá uma esfriada na cola quente e eu dou uma molhadinha no dedo e passo o dedo molhado em cima da cola quente para modelar ela, para dar um acabamento, tá? Então aí não tem problema, não vai queimar o dedo, não vai ficar aquele excesso de cola colando o seu dedo, tá? É uma dica para você poder fazer um acabamento aí com segurança, tá bom? Cuidado aí para não queimar o dedo. Como, né, é feita aqui a fixação da bateria, então vocês viram ali o suporte da bateria, tá? Então, o suporte da bateria aqui, eu fixei aqui com um parafuso cabeça chata, então ele é em ângulo, né? Porque ele entra aqui no plástico e a cabeça ele entra no plástico, a cabeça dele é um cone, né? E ele vai entrar. Então, aqui a gente já está vendo diferentes parafusos, né? O parafuso que a gente usou para fixar lá a caixinha é um parafuso cabeça de panela, né? Ele tem cabeça Phillips, então eu entro com chave Phillips, mas a cabeça dele é uma cabeça bauloada. Aqui já é um parafuso que a gente chama de cabeça chata, ele é cônico, né? Para ele entrar na peça e ficar com um acabamento superficial legal. Porque eu vou colocar a pilha aqui, se tiver um parafuso cabeça de panela, por exemplo, aqui, ele vai atrapalhar a pilha de entrar ali e ficar dando contato no suporte. Ela não vai encaixar com perfeito contato ali no suporte da bateria, tá? Então ele tem que ser cabeça chata aqui, tá? Então é legal de vocês aprenderem aí dois tipos de parafusos diferentes, né? Então vai passar o fio do suporte e o fio do cabo manga já descascado a pontinha dele, tá? Então lá do outro lado a gente descascou 13 centímetros. Aqui você pode descascar 7, 7,5 centímetros, tá? É o suficiente para fazer as ligações nos motores e na bateria, tá? Então aí eu já descasquei a ponta do fio e já estanhei, aquele procedimento de dar um banho de estanho na pontinha do fio, tá? Aqui, né? Então eu estou mostrando os fios estanhados, já passados, na parte de trás. Então aqui eu tenho uma chapinha de madeira que está fixada por aquele parafuso do suporte da pilha, tá? Então aquele parafuso cabeça cônica, né? Ele está passando aqui, passando por essa chapinha e tem a porca. Aqui eu deixei solto, né? Só colocado a porca, mas ele está solto. Essa chapinha a gente vai usar para prender os fios daqui a pouco. E aqui tem os motores, que eu coloquei os motores, então, aqui na base do robô. Ele tem os encaixes ali do MDF, o próprio MDF encaixa um no outro. E aí você tem, de novo, aquela ideia do parafuso, cabeça de panela, com a porca para fixar um conjunto. E aí a ideia é a mesma, né? Você vai introduzir a porca com um alicate de bico, vai colocar uma chave Phillips aqui, apertar o parafuso até encostar. Encostou, para de apertar, tá? Não precisa apertar até o parafuso chorar. Não faz isso para estragar o MDF, tá bom? E aí, como é que a gente vai ligar esses fios aqui? Então, vamos ver agora. Então, nós vamos pegar aqui, ó, o amarelo, tá? O amarelo lá do cabo manga, a gente vai ligar ele no fio vermelho desse motorzinho aqui, ó. Então vocês estão vendo a base, né? A frente da base está aqui, né? Ele está de cabeça para baixo. Esse motorzinho, o fio vermelho dele vai ligar no fio amarelo que vem no
cabo manga, tá? Então eu vou soldar e antes de soldar eu vou colocar aquele espaguete, é um tubinho, é um pedacinho de mangueira preto que vai aí dentro do kit que a gente usa para isolar o fio. Ele faz como se fosse uma fita isolante, tá? Então ele vai isolar a parte descascada do fio, tá? Então o fio ele tem a parte de plástico que é isolada e a parte descascada e já estanhada, ela é condutora. Então depois que eu soldei 2 fios, vai ficar aparecendo a solda. E aí se eu encostar essa solda em outro fio, ele vai dar choque, ele vai fechar curto, ele vai dar problema. Então para não acontecer isso, a gente precisa isolar essa emenda. Então nós vamos isolar com um tubo termoecolível. Eu vou te mostrar aqui agora. Esse tubinho, ele é uma borrachinha que quando você dá um calor nele, ele encolhe, tá? Ele encolhe. E aí ele vai esmagar ali toda a emenda do fio e ele não vai mais sair dali. Tá? Vai ficar bem isolada a emenda do fio. Veja lá. Olha lá. Então eu vou descer agora o tubinho até tampar ali a emenda. Então a emenda não está mais aparecendo. De um lado é o fio amarelo, do outro lado é o fio vermelho. E agora eu vou usar o ferro de solda para esquentar esse tubinho. Quando eu esquento esse tubinho, ele encolhe. E ele prende, ele gruda no fio. Isola o fio. Tá? Faz um trabalho legal. Então a gente chama aí de espaguete. O pessoal chama de espaguete, tem um termoecolível. Tá? Então, fazer isso em todos os fios, tá? Então agora, qual é a sequência, né? Então a gente estou mostrando aqui, ó, o amarelo no fio vermelho desse motor, tá? O verde do cabo manga no fio preto desse motor. O laranja do cabo manga, no fio vermelho desse outro motor e o fio azul no fio preto desse outro motor. O fio marrom do cabo manga vai ligar no fio preto lá da suporte de bateria e o vermelho do cabo manga no vermelho do suporte da bateria, tá? Então vermelho com vermelho, marrom com preto, verde com preto, amarelo com vermelho, laranja com vermelho e azul com preto, ok? E agora nós vamos usar essa chapinha para prender todos os fios, uma vez isolados, já com termoencolível nas emendas. Todas as emendas com termoencolível já, né, encolhido ali. Então agora todos os fios estão, tá vendo? Agora eu posso prender esses fios todos aqui embaixo da chapinha, que não tem perigo, não tem problema, porque todos estão isolados, todas as emendas estão isoladas. Então todos os fios estão presos aqui, o cabo manga está preso aqui, ele não vai sair aqui do robô. Então aí você aperta essa porquinha, trava essa chapinha, prende todo mundo aqui. Então aí a montagem está concluída. Esse aqui é mostrando o robô por baixo concluído, a montagem, né? O robô simples, normal. Então ele não tem nada aqui na frente, ele tem só a rodinha aí desse motor. Esse motorzinho é um motor de DVD, né? Então aqui vem um disquinho do DVD que encosta aqui. Veja que a área de atrito dele no chão vai ser muito pequena, né? Então funciona, tá? Só que eu posso melhorar a performance desse robô, né? E aí vem algumas discussões interessantes que você pode ter com quem você presenteou o robô, né? Então, por exemplo, aqui, ó, na frente do robô, quando ele não tem nada, esse aqui eu já dei uma turbinada no robô, coloquei uma tampinha de refrigerante aqui na ponta, colado com cola quente. Por quê? Porque esta forma como está o MDF aqui, ó, essa pontinha, se você vai andando aí no piso e encontra alguma irregularidade, por exemplo, uma emenda de piso, né, tem um rejunte ali no meio, ele vai pegar ali, ele vai bater e não vai conseguir sair, né? Então vai ter um atrito que é um atrito ruim, né? Então eu preciso aliviar esse atrito. Como é que eu alivio esse atrito? Usando uma tampinha de refrigerante ou pega aí uma bolinha de ping-pong cortada no meio, né? E aí você pensa em outras possibilidades
para melhorar, diminuir esse atrito. A ideia aqui é diminuir o atrito aqui na frente do robô. Tá? Por outro lado, já na rodinha, a gente precisa melhorar o atrito. Veja que interessante. Então a gente tem um atrito ruim aqui na frente, mas na rodinha tem um atrito bom. Porque quando a rodinha patina no chão, é falta de atrito. E aí então, por que ele patina? Porque a área de contato é pequena e porque essa superfície da rodinha é lisa, extremamente lisa. Então o que eu sugiro você colocar? Uma sugestão. Você pode colar aí uma tampinha de refrigerante, uma tampinha de PET, né? Refrigerante, e cobrir essa tampinha, revestir ela com essa borrachinha aqui, EVA, né? Essa EVA. Você pode colar o EVA aqui com cola quente mesmo, né? Ou pode ser elástico. Você pode colocar elástico. Então essa rodinha aqui não precisa ser uma rodinha de refrigerante, pode ser uma rodinha de outra coisa, né? Mas a ideia é melhorar a área de atrito e fazer com que esse atrito aqui aconteça com mais eficiência, porque o plástico no piso também vai patinar. Então o EVA ele gera um atrito, ele é uma borrachinha. Então ele vai aumentar o atrito. Então aqui tem atrito bom e atrito ruim, uma discussão muito legal para você fazer com a pessoa aí que você presenteou. Tá? Então aqui tem as duas versões, ele montado aí na parte de cima, né, o normal e esse aqui já é o turbinado. E na caixinha como ele vai ficar. Detalhe, na caixinha, pessoal, sempre guardar o robô sem a pilha. Tá? Veja que a pilha está aqui embaixo, nem está aparecendo, está embaixo dos robôs. Tá? Então eu deixei o suporte de pilha aqui vazio. Por quê? Segurança, né? De repente você põe na caixa, sem querer aperta uma chavinha dessa e ela vai ficar gastando a pilha, né? Ou de repente fecha um curto, de repente vai vazar a pilha, vai estragar seu carrinho, né? Então, por segurança, deixe sempre a pilha fora do suporte ao guardar o carrinho no seu estojinho. E aqui, para jogar aí um futebol, uma partida de futebol, né? A bolinha recomendada é uma bolinha de golfe, que normalmente eu mando aí na caixinha junto com o robô desmontado. Tá bom? Um abraço a todos e boa diversão!